Tenha uma excepcional noite. High five para você. Vamos continuar renovando a nossa mente, conhecendo quem nós somos, da onde é que nós viemos e tendo curiosidade bíblica, porque a hora que você se deparar com a Bíblia judaica cristã, porque existem outras Bíblias, até a Bíblia do diabo agora, então você tem que conhecer as raízes, da onde é que vem e conhecer profundamente, não só de ouvir falar, mas você tem que entender, estudar e ver a história. Então a Bíblia judaica cristã, ela era pergaminho antigamente, mais de 6.000 anos, 4.000, 5.000 anos atrás, e ela foi escrita na Bíblia que a gente usa hoje, há 1.500, mas baseado nos pergaminhos e também no Novo Testamento, que é a história de Jesus. Então, tem coisas que apontavam lá no Jardim do Éden, que nós vivemos hoje, e tem coisas que ainda não aconteceu, que vai acontecer lá no futuro. Essa é a Bíblia, que traz uma história milenar, uma história que fala da criação e fala do término. Então, eu vou trazer aqui 7 pontos para você parar, se você ainda não conhece, e refletir sobre isso. E você tem que saber que a Bíblia, ela é a única palavra, é o único livro, na realidade são 66 livros, que foram escritos no período de mais de 4.000, quase 5.000 anos, com 40 autores diferentes, em séculos diferentes, até de milênios diferentes, e ela de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, ela não se contradiz. Você já viu isso em algum livro? A ciência fala uma coisa hoje, por exemplo, o ovo é o melhor dos alimentos. Dali 5, 6 anos vem um outro cientista falando que o ovo é ruim, que tem colesterol, que faz mal não sei para quanto. Quantas vezes você já ouviu isso? Que a ciência, nesse período que você tem de vida, se for maior do que 30, 40 anos, você já ouviu falar alguma coisa que depois de 5, 8 ou 10 anos se contradiz. E qualquer livro eles se contradizem. Então imagina, a Bíblia não se contradiz há mais de 6.000 anos. Então vamos lá para a primeira verdade que estava lá em Gênesis, antes do homem ser expulso do Jardim do Éden, e que a gente comprova isso hoje, no século 23. Por exemplo, o período da inocência. Qual é o período da inocência? É o período que Deus fez o homem, a mulher, e colocou ele para tomar conta do jardim. Então ele tinha tudo pronto, era só para tomar conta. Ele tinha todas as frutas que ele poderia sobreviver sem trabalhar a vida inteira, ou a eternidade, porque o homem foi criado para a eternidade. Tanto é que desde a feitura do homem, ele não morre, ele vai para a eternidade, ou eternidade com Cristo, ou eternidade com o inimigo de Cristo, não importa, de qualquer forma é eternidade. Então, a inocência, ele não tinha noção de pecado, ele foi feito puro. E hoje, 2023, e de lá para cá, né, toda a época, mas eu estou fazendo uma comparação de 6.000 anos atrás e de hoje, para você ter uma noção de como a Bíblia ela é perfeita e ela não se contradiz. A criança também tem o seu período de inocência. Antigamente a inocência da criança eram até 7 anos de idade. Hoje, com tanta depravação e tanto abuso, tanta coisa, a criança perde a inocência mais cedo. Mas vamos considerar 7 anos de idade. Então a mesma inocência que teve o primeiro homem lá, o primeiro homem, ou você que é o primeiro, ou eu que sou o primeiro que nascemos inocentes. E vamos inocentes por um bom período, que seja 7 anos. O segundo período da humanidade é o segundo período onde o homem conhece o bem e o mal. Ou seja, o período da consciência, ele já tem consciência, ele não é mais inocente. E nós vemos isso lá no Éden. Então ele pecou, ele transgrediu a lei de Cristo, que não era de Deus, né, Pai, que não era para comer do fruto da árvore, do centro, né, da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, ele comeu, aí ele perdeu a inocência. E nós vemos nos nossos dias de hoje,
depois desse período da inocência, o ser humano, no caso o homem, lá para os 6, 7 anos até os 14 anos, ele também perde a inocência. Então ele já sabe o que é certo, o que é errado, o que deve fazer, o que não deve fazer, porque ele já recebeu dos pais ou de quem cuida dele tantos não e tantas instruções que ele já não tem mais aquela inocência. O mundo, as pessoas que estão à volta dele é o mundo, mas depois o mundo lá para frente e o mundo que a gente convive na escola, na socialização, enfim, traz regras, traz o conhecimento do que é certo e do que é errado. Então, aos 7, 6, 7 até 14 anos, 13, 12, enfim, mudou muito esses períodos, mas o homem também, na nossa época, e vem em todas as épocas, né? Eu só estou fazendo de novo a ponte de 6.000 anos atrás para o dia de hoje. Então também perdeu a inocência, que é o segundo período. Então, terceiro período é o do governo humano. Então, o homem já tinha sido expulso do Jardim do Éden e agora ele quer governar. E ele pensa, ele tem um pensamento, os homens da época, né? Já aí com 400 anos, 600 anos, construiu uma torre, você já viu falar, a Torre de Babel, que ligasse o céu e a terra. Precisou Deus intervir e misturar as línguas para que eles obedecessem a voz de Deus e o que Deus tinha pedido para que eles espalhassem por toda a terra, não ficassem junto. E a gente vê que hoje, isso lá, né, há 5.000 anos atrás, hoje, nos dias de hoje, ou de lá para cá também, quando chega aos 14 anos, a gente tem aquela juventude rebelde, aquela juventude que acha que vai resolver o mundo, que eles são super-heróis, que os velhos não prestam, que os velhos são cafona, e você conhece muito bem disso se você não está vivendo isso hoje. Então é o terceiro período, então inocência, consciência, governo, o homem querendo achar que ele é Deus, querendo ser igual a Deus e se rebelando. Então é o terceiro comparação, que a Bíblia traz todos os processos. O quarto seria a lei. Então foi quando Deus precisou, através de Moisés, instituir a lei. A lei seria as regras de norma e de convivência, porque senão os homens exterminariam-se uns aos outros, ou seja, seria suicídio em cima de suicídio. Então, aqui, trazendo para os nossos dias de hoje, que é a lei, o homem aos 20 anos, 18, 22, 25, mais ou menos ali, ele começa a sentir nas costas que ele já saiu da inocência, que ele já passou o período do conhecimento e ele já não é mais resolvedor de tudo, ele já não é mais super-herói. Ele começa a ver no dia a dia que ele tem que dar conta da sua vida. Ele, além de ter estudado até então, mas ele tem que decidir que faculdade fazer, que mulher ele quer para a vida dele, ele tem que começar a conquistar as coisas dele, enfim, começa a ter o peso da própria lei. Se matar, vai preso, se roubar, vai preso, e ele não pode fazer tudo o que ele quer, tudo o que ele imaginava lá nos 14 anos, que ia construir a torre para chegar no céu, ele não vai conseguir. Então, nós vemos isso hoje. Então, é o quarto episódio que a gente compara, que a Bíblia ela não muda em tempo nenhum. Eu mudo, você muda, mas a Bíblia não muda. A palavra de Deus não muda, os planos de Deus de eternidade não muda. O quinto seria a época dos profetas, os profetas que vieram para avisar o povo que viria, como foi avisado lá em Gênesis, né, que Cristo viria do homem, da mulher, viria alguém que pisaria a cabeça da serpente, que esse alguém seria Cristo. E ele veio, mas ainda não pisou a cabeça da serpente, porque isso vai acontecer no final, ainda está muito longe não. Nós estamos no final dos tempos, com tudo que está acontecendo, que a Bíblia já vem avisando há muito tempo que iria acontecer, que seria o início, mas esse início já tem muitos anos que já
tem acontecendo morte, destruição, epidemias, pai contra filho, filho contra pais, estupros e prazeres, o homem vivendo, querendo viver os seus prazeres, mudando o costume de homem com homem, mulher com mulher, toda essa bagunça que a gente está vivendo hoje. Então, os profetas já vinham anunciando isso, né? E nós vemos na nossa sociedade hoje, nos homens, né? Depois de então, que aos 28 anos, aos 30 e poucos anos, é a hora que vai a profecia, né? A hora que o ser humano já começa a ficar maduro, ele já começa a criar o seu futuro, a ter um prognóstico do seu futuro, ele já começa a pensar em tudo isso, começa a adquirir seus bens, criar patrimônio, enfim, ele faz no hoje já pensando no futuro da manhã ou dos próximos anos que ele vai viver, da descendência que ele vai querer deixar aqui na terra. Então, é o período dos profetas lá do Velho Testamento que se cumpre agora na nossa vida hoje, nos dias atuais, quando estamos nessa faixa de idade. O sexto período é o período da graça, é o período onde veio Jesus Cristo para poder nos redimir, para poder que nós tivéssemos de novo a religação com o Pai. Então nós perdemos lá no Jardim do Éden e ele veio para fazer essa ponte, essa religação. Então, hoje, desde Cristo para cá, nós estamos vivendo essa graça. Então, hoje eu posso aceitá-lo ou não. Eu posso ter o meu endereço mudado de filho das trevas para filho da luz. Então, é nessa graça que você e eu nós temos a oportunidade de dizer sim e mudarmos de vida. Lembra-se que para prostitutas e os drogados, os viciados, o bandido, o assassino, todas essas pessoas, eles podem ser libertos em Cristo Jesus, e é para eles e para mim que ele veio. Ele não veio só para as pessoas que são mais ou menos boas, porque bom não tem ninguém. Todos nós somos pecadores e trazemos o pecado de Adão e Eva, mas nós podemos sim ter uma vida transformada através dessa graça de Cristo Jesus. Depois que passarmos essa vida, não pense você que vai ter outra oportunidade, outra chance, e vai voltando e vai limpando. Não existe isso, a Bíblia não dá isso, esse argumento. E se você tem uma Bíblia melhor do que essa, então comprove os fatos. É só você ver os fatos dos profetas, que é o quinto que nós falamos aqui, que ele foi avisando tudo que ia acontecer há mais de 1.500, 1.600, 2.000 anos antes de Cristo, e no detalhe da vírgula, onde Cristo ia nascer, o que ele iria fazer, tudo aconteceu até a sua morte e a sua ressurreição, porque Cristo não está morto, ele ressurgiu, e é na ressurreição dele, todos aqueles que crerem e aceitarem como único e suficiente Salvador, é que vai ter acesso de novo lá no final, na morte, porque todos nós vamos morrer, é lá no final, na morte, que nós vamos ressuscitar com Cristo também. Então, esse é o sexto episódio, né, que nós podemos fazer a comparação bíblica. E o sétimo é o milênio, que a Bíblia fala do milênio, que não aconteceu, que nós estamos próximo, que vai ser no fim, onde vai ter todas as guerras, onde Cristo vai vencer, vai reinar por 1000 anos, e depois vai vir o julgamento de todo o ser humano, desde Adão até o último homem que nascer nesse milênio. Então, os salvos reinarão com Cristo, irão reinar com Cristo eternamente, e aqueles que não aceitaram o sacrifício de Cristo e não entregaram a sua vida, não purificaram a sua vida dia após dia, vai reinar com o príncipe das trevas. E os dois vão ser eternos. Então, é logo após esse reino, né? E a comparação com os dias de hoje é o governo, tá? Como Cristo vai ter o governo da terra, o ser humano também, depois de equilibrado, lá depois dos 40 anos, 45 anos, ele é uma pessoa idônea, é uma pessoa equilibrada. É lógico, tem pessoas que não são idôneas, eu estou falando aqui de pessoas que têm uma moral. Existem pessoas que
que vão na bandidagem, a maior parte morre lá na adolescência, no início da juventude, mas tem alguns velhos que vão até o final da idade, gente mal, tem mal e boa para todo quanto é lado, e vai assim até o final. E, aliás, muito mais mal do que bom, porque para ser bom, para viver a vida de Cristo não é fácil, tem que sacrificar a própria carne, aquela toma a sua cruz se quiser se salvar e siga-me. A cruz é um caminho estreito, é um caminho difícil, é um caminho, não é que eu sou proibido de fazer todas as coisas, não, eu posso fazer todas as coisas e eu tenho liberdade de fazer todas as coisas, mas eu não faço pelo meu amor a Cristo, porque ele gosta de coisas que é prazerosas, coisas que é boa, coisa que é agradável, e ele trouxe para que nós tivéssemos vida e vida é abundante. Então, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é louvável, tudo que te leva para cima, que faz você crescer, ser próspero, veio do alto, não veio das trevas, só vem do alto. Então é o que Deus quer para você, e é por isso que nós nos privamos de algumas coisas. Nós podemos todas as coisas, mas vamos pagar o preço também. Então é por isso que nós fazemos isso. Então nós temos o governo, o nosso governo, e é por isso que esses vídeos que eu tenho feito, todos eles anteriores, é para que você cresça, para que você tenha o seu governo, para que você tenha essa vida eterna que eu tenho em abundância, e eu vivo feliz, abundante com essa vida eterna. Eu tenho o governo, o domínio da minha própria vida. Então essas 7 comparações de todo o episódio bíblico até meados aí do Velho Testamento, que já apontava a Cristo, já apontava o milênio, já apontava o que vai acontecer no final, que Cristo vai ser vencedor, ele vai pisar a cabeça da serpente, que é o diabo, e vai lançá-lo no fogo eterno, eterno, e vai fazer o julgamento meu e seu. Então eu tenho convicção que eu estou salvo em Cristo Jesus e vou reinar com Cristo Jesus. Já estou reinando agora, mas lá eu vou reinar com ele, com a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu estou falando Hi-Fi para você todos os dias e convidando para você, venha a viver essa vida abundante. Nunca mais você vai ser o mesmo.